Hora de falar sobre saúde. Começa agora na Princesa FM. Saúde com empatia. Saúde com empatia. Entrevistas com os melhores profissionais. Informações e dicas para uma vida saudável. Está no ar. Programa Saúde com Empatia. Olá, bom dia para você. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa Saúde com Empatia, que aqui na nossa Princesa tem um oferecimento especial da Clínica Empatia. E na Clínica Empatia você encontra diversos profissionais para cuidar da sua saúde. Toda terça-feira a gente está aqui ao vivo na programação da sua princesa para falarmos de saúde, tá certo? Na Clínica Empatia você vai encontrar diversos profissionais para cuidar da sua saúde. A gente tem esse bate-papo legal aqui às terças-feiras na programação da sua princesa com o nosso Saúde com Empatia, tá bom? No programa de hoje tenho o prazer de receber mais uma vez aqui no nosso programa o psiquiatra Dr. Trajano. Hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, né? Um assunto muito válido para o nosso dia a dia, que está muito em voga e que é muito importante que a gente fique falando sobre esse assunto. Não é isso, doutor Trajano? Bom dia, bem-vindo aos estudos da nossa princesa, ao nosso Saúde com Empatia mais uma vez. É um prazer tê-lo aqui mais uma vez. Bom dia, minha querida. Bom dia a toda a população de Açu. É uma satisfação estar aqui novamente nessa rádio maravilhosa para a gente falar de um tema extremamente importante sobre saúde mental, de uma forma geral, mas hoje falando sobre os estigmas relacionados à saúde mental, ao adoecimento mental e que causa muito sofrimento a esse público que já sofre bastante, né? É verdade. Então, o nosso tema de hoje, gente, é como lidar com os estigmas da saúde mental. Você que tem essa circunstância, ou você que cuida de alguém, é cuidador de alguém, você sabe exatamente do que a gente está falando e a gente vai ajudar, vai tentar ajudar as pessoas hoje com relação a esse tema, como lidar com os estigmas da saúde mental. A gente está ao vivo na programação da nossa princesa. Se você quiser interagir com a gente através do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, deixe sua mensagem, mande seu alô, fique à vontade para interagir com a gente no nosso programa, hoje no nosso Saúde com Empatia. Tá combinado assim? Depois compartilha com quem você quiser, porque o nosso programa fica disponível para você no nosso canal do YouTube, tá bom? Então vamos lá, né? Vamos conversar sobre estigmas em saúde mental. O que seria então, doutor Trajano, esse estigma da saúde mental? Que estigma é isso? O que é isso? Quando a gente fala de estigmas na saúde mental, do que a gente está falando? Muito importante. Primeiramente, vamos à definição. O que seria o estigma, né? O estigma seria uma crença fixa, né? Não é isso? Ou um preconceito, no sentido de um conceito prévio, um conceito fixo, nesse ponto negativo, em relação às pessoas que sofrem com transtornos e com adoecimento mental. Isso faz com que essas pessoas, esses pacientes que já sofrem bastante, eles sejam marginalizados, no sentido de colocado à margem da sociedade. Por quê? Porque por uma série de fatores, a gente pode pegar o fator histórico, né? Que se a gente for ali 300, 400, 500 anos atrás, a doença mental era muito menos compreendida do que é hoje. A gente, sempre que tinha alguém que tinha um transtorno, sofria com adoecimento mental, era tido como louco, uma pessoa que deveria ser internado num sanatório e ficado isolado da sociedade. A gente ainda escuta muito hoje também que a doença mental é uma falta de Deus, às vezes, isso é coisa da sua cabeça, ou você está se vitimizando. Então tem a questão histórica, que a gente falou, também tem a questão social, que é toda essa crença social que vai sendo passada de geração em geração. Felizmente, hoje a gente fala bem mais, a gente vê que hoje existe um espaço muito maior para as pessoas falarem sobre esse sofrimento, e o primeiro passo é justamente conhecer melhor, educar a população sobre o quanto esses conceitos antigos estão equivocados e o quanto as pessoas que sofrem com esse transtorno merecem atenção e merecem apoio. Para a gente ter uma ideia, hoje, um dado, né? Hoje, a cada 5 pessoas, uma pessoa no mundo
sofre com um transtorno mental. É uma questão importante da gente falar com relação a esses dados, é que são recentes os estudos, né, que a gente tem sobre esse assunto. Há 30 anos atrás, a gente não tinha esse conhecimento nas nossas mãos, né? A gente não tinha tantos estudos, tantos artigos, e talvez por isso, por ser recente, que a gente ainda sofre com essa questão dos estigmas da saúde mental, né? Amanhã, dia 2 de abril, é o dia do autismo, né? Amanhã é o dia do autismo, por isso que abril é o mês de conscientização do autismo, e há 30 anos, há menos de 50 anos, que foi diagnosticado o primeiro autista. Então, tipo assim, é muito recente. Então, por isso que os estigmas da saúde mental ainda são tão fortes, e é muito importante que a gente continue falando e a gente fale sobre isso, não é, doutor Trajano? Com certeza. O primeiro passo para a gente ajudar essa população, para a gente desmistificar e colocar abaixo esse estigma é a educação. É você proporcionar informações de qualidade. Como você bem falou, os estudos são recentes. Por quê? Porque cada dia mais a ciência está se expandindo, se aperfeiçoando, verificando situações e transtornos que levam ao sofrimento físico, ao sofrimento mental, e buscando uma solução. Com qual objetivo? Ajudar a nossa população. Então, hoje, a cada 5 pessoas, uma sofre com transtorno mental. E aí, por que é tão importante falar sobre a questão dos estigmas? É porque no caso, 20% da população mundial que sofre, dessa população total, só 40%, ou seja, só um quarto, só 40%, ela procura ajuda. E muitas dessas pessoas que não procuram ajuda é justamente pelo medo, pelo receio e pela dificuldade que tem de procurar auxílio, e muitas vezes tem pelo medo de ser julgado, não é isso? Como que esses estigmas, né, eles afetam aqueles que têm transtornos mentais, né? Mais especificamente, a gente já falou aqui dessa dificuldade, né? Dessa dificuldade de ir atrás de atendimento, de procurar ajuda por causa dos estigmas, mas tem outras questões também que estão relacionadas a isso, né? Então, como é que esse estigma afeta aqueles que têm transtornos mentais? Importante. O primeiro ponto é a questão psicológica, né? A gente imagine só uma pessoa que tem um transtorno depressivo. Ela já tem uma tendência a ficar mais isolada pela essa tristeza relacionada ao transtorno depressivo. No que ela fica mais isolada, ela já tem uma dificuldade de relacionamentos. Então, seu campo vivencial vai ficando restrito. Ela pensa em procurar ajuda, mas no que ela pensa em procurar ajuda, ela pensa, eu vou ser julgada, eu vou ser mal vista. Então, acaba que se torna um ciclo vicioso. Você necessita você já está com o seu campo vivencial, você já está com a sua vida restringida pelo transtorno, mas você ainda pensa em buscar ajuda. Mas no que você tem medo de ser julgado, e muitas vezes faz com que você evite isso. E no que você evita, você vai só piorando ainda mais a questão dos sintomas do transtorno. Então acaba se tornando um ciclo que se retroalimenta e faz com que a pessoa vá piorando da sua sintomatologia. Além disso, o fato de você não buscar ajuda vai fazer com que esse transtorno ele vá se cronificando, ele vá progredindo e ele vá piorando, se tornando cada vez mais difícil também você ter um desfecho positivo em relação aos diversos transtornos mentais. Acontece que as pessoas ficam com receio e falam, não, eu não vou procurar ajuda, porque se as pessoas souberem que eu tenho um transtorno mental, eu não vou conseguir trabalho, eu não vou conseguir uma namorada, eu não vou conseguir meu convívio social. Tem muito essa questão, não vou me cuidar, não vou fazer isso, não vou no psiquiatra, porque senão eu não vou conseguir mais viver em sociedade. Eu não vou mais conseguir uma namorada, eu não vou conseguir um trabalho. Tem muito essa questão também que é reforçada por esses estigmas da saúde mental. Sim, o medo do julgamento, ele é um fator principal nessa questão, porque a gente às vezes está no trabalho e diz, hoje à tarde eu tenho uma consulta com o ginecologista, hoje à tarde eu tenho uma consulta com o cardiologista, e a gente fala de boa. Mas quantas vezes você já escutou alguém dizendo, hoje eu vou no psiquiatra?
Às vezes até mesmo no psicólogo a pessoa tem vergonha, tem receio de falar. Por qual motivo? Medo de julgamento. Rapaz, o que é que vai pensar de mim? Tô ansioso. Será que se meu chefe souber dessa situação, como é que ele vai me tratar de uma forma diferente? Os meus colegas de trabalho vão me tratar de uma forma diferente? E isso advém muito de uma falta de conhecimento do que é o adoecimento mental, da causa do adoecimento mental, que a gente sabe que hoje a gente sabe que tem causa multifatorial, a gente tem causa genética, tem causa do psicodesenvolvimento, mas que também o ambiente social onde a gente está inserido interfere bastante nisso, interfere bastante na sintomatologia dos transtornos mentais. Então, ter esse conhecimento ajuda você a desmistificar essa ideia de que, aquela ideia de vai para o psiquiatra é médico de louco. Na realidade, psiquiatra é médico de pessoas que têm um sofrimento, uma necessidade de lidar com a doença, tão qual uma pessoa que tem um problema cardíaco procura um cardiologista, tão qual uma pessoa que tem um problema de diabetes procura um endócrino, uma pessoa que tem um problema de saúde mental procura um médico de saúde mental, um médico psiquiatra, certo? E tão qual, o pessoal às vezes fala também, não, isso é coisa da sua cabeça. Eu costumo dizer, é mesmo, é coisa da sua cabeça. É coisa da sua mente. E a mente, ela é produto do cérebro. A mente, ela não está na nuvem, né? Como a gente fala, vou colocar meus dados na nuvem. Não, a sua mente não está na nuvem, certo? A sua mente está no cérebro. Então, cuidar da saúde mental é cuidar da saúde cerebral. É importante a gente falando em órgãos, trazendo um pouco mais para o biológico, apesar de não se restringir só a isso, mas para as pessoas desmistificarem essa ideia que é algo subjetivo, é algo só de falta de caráter, é algo só, não é coisa da sua cabeça, é só porque você quer, é só ter fé, tá entendendo? A questão da religiosidade, da fé, da crença positiva ajuda bastante, mas vai bem além disso. É um conjunto de situações para ajudar as pessoas que têm algum transtorno mental e assim como suas famílias também, né? Deixa eu mandar um abraço aqui para Francisca Carneiro da Silva, ela está com a gente no nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, a gente está ao vivo também no YouTube, na TV, no rádio, obrigada pela sintonia, ela diz bom dia, sou de Afonso Bezerra e digo que o doutor Trajano é um ótimo psiquiatra. Bom dia também para Paulo Moura, também está com a gente, então muitíssimo obrigada pela sintonia de cada um de vocês, tá? Pode interagir com a gente aqui no nosso canal no YouTube, inclusive quando terminar o programa, compartilha com quem você quiser e com quem você julga, tá bom? Você pode julgar, com quem você julga que merece e que também precisa das informações que a gente está falando hoje aqui. Hoje é dia de falar de estigmas da saúde mental. A gente já falou sobre o que é o estigma da saúde mental, né? Como que as pessoas que têm transtornos sofrem com isso e a gente pode falar também como que a gente pode combater, né? Essa questão dos estigmas na vida das pessoas, né? E também da nossa vida, que quando a gente está falando dessa questão, envolve toda a sociedade, não só as pessoas que têm, né, algum transtorno mental, assim como as pessoas que estão em volta das pessoas que têm transtornos mentais. Não é isso, Trajano? Com certeza. O primeiro ponto, e aí eu vou voltar para ele porque é o mais importante, é a questão da educação, que é justamente o que a gente está fazendo aqui. Falando sobre o que é os transtornos mentais, o que é o adoecimento mental. O segundo ponto, eu diria assim que as pessoas perguntam muito, porque eu diria que tem muitas pessoas que têm uma vontade de entender, têm uma vontade de ajudar, mas muitas vezes elas não sabem o que falar. Então, eu escuto muito essa pergunta: doutor, o que é que eu falo? Como é que eu posso ajudar a minha irmã que tem uma depressão, minha irmã que está com um transtorno de ansiedade? E o que eu costumo dizer é, o primeiro ponto é não falar. O primeiro ponto é escutar. Por qual motivo? Porque seja lá o que você falar naquele momento, se trata de você, não se trata da pessoa. Você só vai entender o quanto aquele sofrimento representa para ela, como aquele sofrimento se apresenta para ela, se você a escutar. Baseado no que você escutar, você pode falar coisas pontuais,
E o principal é ela perceber que você está à disposição ali para ouvi-la. Muitas vezes, essa pessoa só quer uma pessoa que a escute, que esteja ali de verdade para ela, que ela se sinta acolhida, que é o que a gente chama de escuta empática. A pessoa perceber, ele está ali me escutando de verdade. Já teve vários pacientes que, na consulta, eu escutei eles disseram, tô saindo mais leve daqui. Ou, no outro dia me encontraram e disseram, hoje eu tô melhor do que eu estava ontem. Tudo mudou depois que eu conversei com você. E isso tem respaldo na ciência, chama-se fatores comuns das psicoterapias, que é basicamente você escutar a pessoa e se dispor a entendê-la, ouvi-la. E a empatia é justamente a capacidade de você se colocar no lugar da outra pessoa e imaginar, se eu estivesse na posição dela, como eu me sentiria? Tá entendendo? Então, o primeiro ponto é se educar, aprender, conhecer mais. Segundo ponto é escuta empática. Estar disponível, né? Se mostrar disponível para aquela pessoa e sem preconceitos, principalmente, né? Sem vir com predisposição para aquela pessoa, né? Bom dia também para Lésia Carla e também para a professora de biologia, Lúcia de Fátima. Ela diz bom dia, que seja um mês de inúmeras bênçãos para nossas vidas. Para se Deus quiser, viu, Fátima? Como posso apoiar um amigo? A gente está falando aqui, né? De estar disponível, de conversar com essa pessoa sem preconceito, e qual é a importância de buscar ajuda, né, nessa questão dos transtornos mentais e principalmente dos estigmas, né? Qual é a importância da gente conversar e da gente principalmente incentivar e buscar ajuda, doutor Trajano? É uma importância extrema da gente buscar ajuda. Eu diria que o primeiro ponto é você ter uma rede de apoio, uma pessoa que lhe ajude, uma pessoa que lhe apoie, uma pessoa que lhe escute, certo? Essa rede de apoio você só vai adquirir se você se dispor também a falar sobre o que você está enfrentando. E eu diria, é muito difícil você chegar para alguém e falar do seu sofrimento. Então, o que eu sugiro a uma pessoa que está com um sofrimento mental é que ela procure uma pessoa que ela confie, que ela vá aos poucos, certo? E progressivamente ela fale sobre o que ela sofre, fale sobre esse sentimento, esse mal-estar que existe dentro dela, certo? Com o tempo, as pessoas vão entendendo esse sofrimento que ela enfrenta e vai se criando uma rede de apoio que vai proporcionar um acolhimento em momentos de crise. Em alguns casos, é necessário procurar uma ajuda profissional. Pode ser um médico ou pode ser um psicólogo, certo? Quando a gente fala de transtorno mental, não existe uma coisa fixa. Existe um espectro de transtornos e dentro desse espectro de cada transtorno existe sintomatologias diferentes, de leve, de moderado, grave, certo? Por que é tão importante conhecer sobre eles e falar sobre eles? Porque quando a gente sofre com algo assim e a gente procura ajuda no início, a chance, a perspectiva de a gente ter um desfecho positivo aumenta bastante. Porque uma vez não tratado, tão qual uma hipertensão no futuro pode evoluir para um infarto, pode evoluir para uma insuficiência cardíaca, a gente também tem transtornos ansiosos que progressivamente pode se cronificar, pode posteriormente evoluir para um quadro depressivo, posteriormente até apresentar sintomas psicóticos. Então, quando você procura ajuda e apoio no início, a chance de ter um desfecho positivo é bem maior. A Lésia, a gente está falando aqui de sintomas, né? E a Lésia, ela diz assim, quais são os sintomas de uma pessoa em pânico e o que devo fazer se deparar com essa questão, com outras pessoas ou com ela mesma e com uma pessoa com depressão, né? Já que a gente está falando dessa questão dos sintomas, né? Ela puxou aqui para a questão da síndrome de pânico, né? Qual é a principal característica dessa questão, doutor Trajano? No caso da síndrome de pânico, ela está dentro de um conjunto, né, um grande guarda-chuva que seria os transtornos de ansiedade.
E a crise do pânico seria a exacerbação máxima dessa ansiedade. Muitas vezes vem com a estranheza em relação a si, em relação ao ambiente que você está, que é o que a gente chama de despersonalização e desrealização. Você vai ter muito sintomatologia física também, coração acelerado, sensação de sufocamento. Então é o ápice da ansiedade. Geralmente vai durar entre 20 a 30 minutos e a pessoa muitas vezes tem a sensação de morte iminente. No caso, se essa crise ela surgir várias e várias vezes e você começar a ter sofrimento mental relacionado a isso, prejuízo no seu ambiente funcional, no seu ambiente de trabalho, e aí, principalmente, ter medo de ter novas crises se torna o transtorno do pânico. Então, são crises do pânico e medo de ter novas crises. É um quadro que causa muito sofrimento às pessoas. É importante a gente sempre procurar ajuda, tanto em casa, dos amigos, mas também dos profissionais, né? E para a gente finalizar o nosso programa de hoje, eu gostaria que o Dr. Trajano desse para a gente 5 dicas ou algumas dicas práticas para a gente conseguir lidar com os estigmas dos transtornos mentais, tanto a pessoa que tem transtorno mental como a família também dessas pessoas. Sim. Primeiro ponto, educação. Buscar cada vez mais adquirir conhecimento e não ficar replicando uma informação errada que muitas vezes pode prejudicar várias pessoas. O segundo ponto é falar sobre o seu sofrimento. Quando a gente não fala, aquilo vai sendo internalizado e causando sofrimento que vai repercutir lá na frente. Cuidado com as pessoas que você conversa também, procure pessoas mais próximas, pessoas que você sente que vai lhe entender, pessoas que você sabe que vai lhe acolher e progressivamente você vai expandindo essa rede de apoio. Outra questão também é buscar um profissional caso você esteja sofrendo com esse transtorno. Muitas vezes a gente pensa, eu sou forte, eu consigo, eu posso resolver sozinho. Mas o principal é a gente saber o momento que a gente precisa de uma ajuda, de apoio. Não é isso, gente? Nesse mundo, a gente não consegue absolutamente nada sozinho. Então, se hoje você enfrenta um sofrimento mental, procure ajuda. E o principal, você não precisa combater sozinho. Você pode contar com a ajuda de profissionais, inclusive o Dr. Trajano atende lá na Clínica Empatia. Você pode agendar sua consulta pelo 996976284 e não precisa embarcar nessa luta sozinho. Você tem o apoio de profissionais, pode contar com amigos, criar uma rede de apoio para você, tá certo? E claro, contar sempre com os profissionais capacitados para te ajudar a cuidar da sua saúde. Vamos ficar bem, vamos nos cuidar. E claro, toda terça-feira a gente está aqui falando de saúde, no nosso Saúde com Empatia. O nosso programa de hoje chegou ao fim, mas próxima terça-feira a gente está mais uma vez aqui falando sobre saúde. Doutor Trajano, muitíssimo obrigado pela sua companhia, é sempre um prazer falar com você, muito didático, a gente entende muito bem quando o senhor está aqui conversando com a gente, porque o senhor fala de uma forma leve, tranquila e faz com que o entendimento seja facilitado. Muito obrigada. Muito obrigado, gente. É um excelente dia para todos e vamos batalhar pela nossa maior riqueza, nossa saúde mental. Porque se a gente tiver uma saúde mental estável, vai ser muito mais fácil lidar com as adversidades do dia a dia. É certeza que essas adversidades vão existir, mas quando a gente está bem, a gente tem maior capacidade de lidar com elas. E vamos à luta. Bom dia a todos. Bom dia, vamos em frente. Para vocês que fiquem todos com Deus. Continue na programação da Nossa Princesa. E até a próxima terça-feira com mais um Saúde com Empatia. Beijo da Keninha e até lá. Fiquem com Deus. Você ouviu Saúde com Empatia. Semana que vem tem mais. A seguir, Café com Fã TCM.